As discussões de Paulo na Bíblia ocorreram principalmente em um contexto de propagação do cristianismo durante o primeiro século, após a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, originalmente um perseguidor de cristãos, tornou-se um dos principais apóstolos após sua conversão. Ele viajou por várias cidades, incluindo Antioquia, Atenas, Corinto, Éfeso e Jerusalém, pregando o evangelho aos judeus e gentios. As discussões de Paulo mencionadas na Bíblia foram cruciais para a propagação do cristianismo no primeiro século, especialmente no contexto da igreja primitiva. Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, foi um dos principais apóstolos que viajou extensivamente para pregar o evangelho, enfrentando oposição tanto de judeus quanto de gentios. Paulo frequentemente discutia com os líderes religiosos judeus em várias cidades. Nas sinagogas, ele argumentava que Jesus era o Messias, utilizando as escrituras do Antigo Testamento para provar suas afirmações. Um exemplo clássico é encontrado em Atos 17, 2-3, onde Paulo, em Tessalônica, explicava e demonstrava que Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos, afirmando que este Jesus que vos anuncio é o Cristo. Esse tipo de discussão gerava muita resistência, pois muitos líderes judeus consideravam a mensagem de Paulo uma ameaça ao sistema religioso estabelecido. Em Atos 13, 44-50, em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé enfrentam forte oposição dos judeus que, movidos por inveja, contradiziam suas palavras e blasfemavam. Paulo, então, declara que como os judeus rejeitavam a mensagem, ele se voltaria aos gentios, uma decisão que marcaria uma mudança significativa em seu ministério. Essa decisão também enfatiza a missão de Paulo de levar a mensagem de Cristo além das fronteiras judaicas, algo que gerou grandes controvérsias dentro das comunidades judaicas. Paulo também lidou com disputas sobre a lei judaica, especialmente no que diz respeito à circuncisão e às leis alimentares. Em Gálatas 2, 11-14, Paulo confronta Pedro em Antioquia porque Pedro, influenciado por certos judeus, começou a se afastar dos gentios, sugerindo que a observância da lei era necessária para a salvação. Paulo foi fortemente contra essa visão, argumentando que a fé em Cristo era suficiente para a salvação e que impor a lei aos gentios era contrário ao evangelho da graça. Um dos maiores desafios enfrentados por Paulo foi em Jerusalém, onde ele participou do Concílio de Jerusalém para discutir se os gentios convertidos precisavam seguir a lei judaica. Em Atos 15, Paulo e Barnabé argumentaram que não era necessário impor as leis mosaicas aos gentios, especialmente a circuncisão. O resultado foi uma decisão histórica que confirmou que a salvação era pela graça através da fé em Jesus Cristo e não pela observância da lei, marcando uma grande vitória para a expansão do cristianismo entre os gentios. Além dos confrontos com judeus, Paulo também teve debates significativos com filósofos gentios, especialmente em cidades como Atenas. Em Atos 17, 16-34, Paulo discursa no Areópago, um importante centro de debates filosóficos. Ele usa referências culturais e filosóficas conhecidas pelos atenienses para apresentar o Deus cristão como criador e sustentador de todas as coisas, desafiando diretamente as crenças politeístas e filosóficas da época. Paulo começa seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e aponta para um altar dedicado ao Deus desconhecido, usando isso como ponto de partida para falar sobre o verdadeiro Deus. Ele cita poetas gregos para criar uma conexão com seu público, dizendo: "Pois nele vivemos, nos movemos e existimos", Atos 17, 28. E desafia as ideias dos epicureus e estoicos ao afirmar que Deus não é uma imagem feita de ouro, prata ou pedra. A abordagem de Paulo mostra sua habilidade em adaptar sua mensagem ao contexto cultural de seus ouvintes sem comprometer a essência do Evangelho. Os debates e confrontos de Paulo não eram meramente teológicos. Eles tinham profundas implicações missionárias e estratégicas para a expansão do cristianismo. A coragem de Paulo em desafiar líderes religiosos e filósofos, sua defesa da inclusão dos gentios sem as imposições da lei judaica, e sua disposição para adaptar sua mensagem culturalmente foram fundamentais para a propagação da fé cristã.
Em suas cartas, como em Romanos 1:16, Paulo declara: "Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio." Essa afirmação resume a visão de Paulo sobre a universalidade do Evangelho e sua missão de levar a mensagem de Cristo a todas as nações. As discussões de Paulo ajudaram a moldar a teologia cristã, promovendo a ideia de que a fé em Cristo transcende as barreiras culturais e religiosas. Ele enfrentou não apenas a resistência física, como prisões e perseguições, mas também batalhas intelectuais e espirituais que definiram o cristianismo como uma fé inclusiva e fundamentada na graça divina.